político. Esta presidência vai suspender a presente sessão pelo tempo de 15 minutos para que nós possamos ouvir a senhora Júlia Dileta Amaral da Mori, vice-presidente do Instituto Iniciativa. Convidamos, portanto, a senhora Júlia Dileta Amaral da Mori para que ocupe a tribuna e faça seu pronunciamento. Essa presidência suspende a presente sessão por 15 minutos. Está suspensa a presente sessão. Pode começar? Excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, Dr. Oswaldo Mock Júnior, excelentíssimos integrantes da mesa, senhores deputados, senhoras e senhores, o Instituto Iniciativa vem a esta casa denunciar o grande ataque contra a vida humana que está sendo praticado pelo Supremo Tribunal Federal através de duas ações que pretendem permitir o aborto até a 12ª semana. Ambas são apoiadas pelo Instituto ANIS, uma organização que é parte em uma das ações e deveria ser investigada para saber quem é que está patrocinando esse massacre e por que está governando os destinos da nossa nação através do judiciário. Uma das ações é relatada pela ministra Rosa Weber, que já se manifestou a favor do aborto ao acompanhar o voto do ministro Barroso, que entende que criminalizar o aborto nos 3 primeiros meses da gestação viola os direitos sexuais e reprodutivos da mulher, assim como o direito à autonomia de fazer suas escolhas, meu corpo, minhas regras. Na sabatina, para assumir seu lugar na Suprema Corte, a ministra Weber reconheceu que o Supremo faz sim ativismo judicial e que para ela isso é absolutamente adequado. O Supremo já legislou em 2012, quando autorizou o aborto no caso de anencefalia. Merecem destaque os votos vencidos, que, com base no princípio da separação dos poderes, declararam o óbvio. O Supremo não tem competência para descriminalizar o aborto no Brasil, ou seja, não pode legislar. E o Supremo legisla alegando que o Congresso não o faz. Contudo, há no Legislativo mais de 30 projetos de lei sobre o aborto sendo discutidos. O Congresso não está parado. Para nós, os conservadores, esse tema nem deveria ser discutido, porque é imoral. Mas devemos reconhecer que o Congresso seria o local ideal, porque é a casa que representa a vontade do povo brasileiro. Tirar isso do Congresso e levar para o Supremo é uma atitude que ataca a própria democracia. O professor de Ciência Política e Direito, Wayne Ershaw, chama esse abuso de juristocracia, quando o judiciário passa a impor ideologias pessoais numa sociedade democrática. É a judicialização da política, em que se muda a lei sem passar pelo Congresso. Não há nada mais perigoso para um país. Esse filme já vimos na Venezuela, por exemplo, pois ajudou a instalar a ditadura chavista. Em uma gravidez, há uma concorrência de direitos e deveres constitucionalmente garantidos. Enquanto perdurar essa unidade biológica, os direitos sexuais e de autonomia da mulher não podem se sobrepor aos direitos do nascituro, pois a nossa Constituição protege a vida como um direito inviolável, é cláusula pétrea. O aborto é um crime contra a humanidade porque é praticado contra a vida humana em sua fase mais indefesa. Se o recém-nascido é humano, humanos também são o feto e o embrião que o precederam, pois essas são apenas fases de uma mesma pessoa. Se alguém conseguir determinar o dia e a hora em que uma coisa se transforma num ser humano, que tente. Mas um bebê de 12 semanas, nada tem diferente de um bebê de 12 semanas e 1 hora, ou de 9 meses. É o mesmo indivíduo, com o mesmo DNA, adquirido desde o encontro dos gametas masculino e feminino. O cientista Jérôme Lejeune, que é o pai da genética moderna, ao falar sobre o começo da vida, ele diz: se aquele óvulo fecundado
não é um ser humano, ele não poderia se tornar um depois do parto, porque nada lhe é acrescentado no decorrer da gestação. É hediondo até mesmo o pensamento de que seja uma coisa. A ciência considera a vida as bactérias que foram encontradas em Marte. Como é que alguém pode dizer que um embrião não é vida? E é uma vida humana, porque daquele embrião não vai nascer um golfinho, um gato ou uma couve. É um homem que vai nascer. Um grupo de 11 pessoas não pode discutir o aborto e legislar a respeito, porque elegemos 81 senadores e 513 deputados para isso. E não basta chamar o chefe do executivo e do legislativo para darem opinião que pode ser solene e legalmente ignorada. A sociedade deve ser ouvida. E quem é a sociedade brasileira? Segundo o IBGE, a sociedade brasileira são 78% dos brasileiros que são contra o aborto. Senhores, segundo o levantamento do próprio Instituto Anis, em 2015 foram realizados 503 mil abortos no Brasil. Ou seja, 503 mil bebês foram mortos em 2015. Ao mesmo tempo, todos os anos, morre uma mulher a cada 2 dias por aborto. Ou seja, 183 mulheres por ano. Isso não chega a 1%. Como isso pode ser uma alarmante questão de saúde pública? Algo está errado. Menos de 1% de mulheres morrem em aborto por ano. 100% de bebês morrem em aborto por ano. Com que vidas devemos nos preocupar? E é tão grave porque tem contornos racistas e preconceituosos. Se levarmos em conta os dados do IBGE, as mulheres no Brasil são 52% da população, os negros são 54%, e 45% dos domicílios vive com menos de um salário mínimo. Podemos concluir que a maioria dos 500 mil bebês que são mortos por aborto são meninas negras e pobres. É feminicídio no ventre materno. E nenhuma entidade feminista parece se incomodar com isso. Todos os avanços da cultura da morte têm sido feitos por pequenos passos, e um evidente gramscismo. Primeiro, se alegam questões humanitárias, anencefalia, microcefalia, depois se fala de tempo, e começa-se com 12 semanas. Aceita pela sociedade a ideia de que é moral matar outro ser humano, começa-se a trabalhar a ideia de que também é lícito matá-lo se isso for simplesmente conveniente. Meu corpo, minhas regras. E as 12 semanas viram a qualquer momento, em qualquer momento de 9 meses. Qual seria o próximo passo? O que a maioria de nós ignora é que o aborto é uma forma de infanticídio. Se é lícito matar uma criança que é imperfeita, se é lícito matá-la em qualquer momento da gestação, vem o próximo passo dos abortistas. É lícito matar uma criança que já nasceu. Acham loucura? Os apologistas do infanticídio entendem que podem arbitrariamente definir quem é pessoa e quem não é. Pasmem os senhores. Para eles, uma criança de 4 anos, até 4 anos de idade, não tem noção de ser, não percebe a própria existência, e por isso é lícito matá-la se isso é conveniente. Um dos promotores desse pensamento é o filósofo e bioeticista australiano Peter Singer, que já em 79 dizia o seguinte, abre aspas, os bebês humanos não nascem com a noção de si próprios, eles não são pessoas. A vida de um recém-nascido humano vale menos que a de um porco, um cão ou um chimpanzé. Mais recentemente, há 5 anos atrás, na Universidade de Princeton, Singer afirmou que os bebês humanos recém-nascidos não têm senso da própria existência ao longo do tempo. Então, matar um recém-nascido nunca equivale a matar uma pessoa. As ideias de Singer vicejam nos ambientes universitários, onde a doutrinação marxista impera. Embora cause repulsa fora dela na sociedade civil, por ora. Quem entre nós aqui seria a favor de matar uma criança de até 4 anos dessa forma? Ninguém.
Mas quem é a favor do aborto, mais dia, menos dia, acaba concordando com isso. São os pequenos passos de que falei. A questão do aborto atinge também a liberdade de consciência e crença do pessoal da área médica, médicos e enfermeiros, que serão obrigados a fazer os abortos, pois no Brasil não existe o Instituto de Objeção de Consciência. E afeta o direito da maioria cristã dos contribuintes. Os cristãos, segundo o IBGE, são 89% da população, que são contra o aborto e serão obrigados a pagar os abortos pelo SUS. O dinheiro cristão será usado para matar seres humanos. Isso não é imoral? Concluindo, nos encoraja a saber que a Advocacia Geral da União, portanto, a presidência, entende que os preceitos legislativos impugnados estão em sintonia com a Constituição e com os padrões morais predominantes de nossa sociedade. E que, se essa legislação for incompatível com os valores atuais éticos de nossa sociedade, que seja modificada no Parlamento. Pois não há direito constitucional fundamental da mulher gestante de abortar até a 12ª semana de gravidez, vez que a proteção normativa à vida se inicia desde a concepção e não a partir da 12ª semana. Claro que essa é uma opinião. O Supremo não é obrigado a acatar e não vai, pois está decidido a liberar o aborto em pequenos passos. Ficarmos inertes diante do avanço da cultura da morte, da coisificação da vida humana, vai permitir que esse crime se torne um ato lícito e aceitável. É o silêncio dos bons que preocupa a sociedade. Nosso intuito nesse ato, enquanto organização social, é o de pleitear que Vossas Excelências denunciem da tribuna sul-matogrossense e repudiem os desmandos do Supremo, exigindo que cumpra seu dever constitucional e não usurpe os poderes do Legislativo, em todos os níveis. Tome para si a luta pela defesa dos mais inocentes dos brasileiros, que confiam em vós para protegê-los de todo o mal. Sejam os guardiães da vida humana. Como mulher, eu não quero que o aborto seja apenas ilegal, eu quero que ele seja impensável. Obrigada. Senhor presidente, pela ordem. Com a palavra pela ordem, deputado Herculano Borges. Senhor presidente, eu quero aproveitar a oportunidade que a dona Júlia e todo o corpo dessa associação, estou vendo aqui o Pietro, que defendem a vida, estão aqui no plenário, no sentido de parabenizar a Vossa Senhoria e todos os que estão aí levando essa bandeira adiante, dizer que podem contar com o nosso apoio aqui enquanto deputado estadual. É uma bandeira que nós defendemos em favor da vida, como nós temos falado com o mesmo teor, na mesma esteira de Vossa Excelência, de Vossa Senhoria, 513 deputados federais, 81 senadores, que são os representantes legítimos da nossa sociedade. Eles têm essa usurpação do seu poder e da discussão que é feita exaustivamente no Congresso Nacional pelo Supremo Tribunal. Então, eu quero parabenizar Vossa Senhoria, como eu disse, por essa bandeira que está levantando. Se os bons se calarem, o mal vai ganhar força, vai ganhar poder, e as pessoas que são contra, como Vossa Senhoria mesmo disse, enfermeiros, médicos, serão obrigados a cumprir uma legislação que foi foi usurpada pelo Supremo Tribunal. Nós somos a favor da vida e hoje nós percebemos que a vida está tendo muito pouco valor. Nós percebemos que os animais, por exemplo, estão tendo mais valor, nada contra, acho que tem que ser preservado o direito também à vida dos animais, mas no caso, os animais estão tendo mais respeito, estão tendo mais direitos que o próprio ser humano. Então, conte com o nosso apoio nessa casa. Nós temos vários deputados também que são pró-vida, e nós temos que nos mobilizar sim, e eu agradeço a presidência
e o deputado que fez esse convite, porque a senhora trouxe uma pauta muito importante que nós devemos estar atentos a essa questão. Pode contar com o nosso apoio, inclusive lá em Brasília, com a PED, Associação dos Parlamentares Evangélicos do Brasil, FENASP, Fórum Nacional de Ação Social e Política, nós estamos atentos lá em Brasília e aqui na Assembleia, com certeza, Vossa Senhoria terá ecoado a sua bandeira e essa luta aqui no Mato Grosso do Sul também. Parabéns e conte conosco. Muito obrigada. Senhora Júlia D'Amore, eu quero parabenizá-la, dizer que não houve o convite de nenhum deputado, foram vocês que solicitaram esta casa, por iniciativa própria, para estarem aqui defendendo a vida de seres inocentes. Eu, como médico, como pediatra e como católico convicto que sou, eu defendo a vida sob todos os aspectos. Aliás, o Supremo Tribunal Federal ele devia se envergonhar. Nós devíamos até fazer uma moção de repúdio ao Supremo Tribunal Federal, porque o Código Civil, e o presidente desta casa, acompanhado por um outro advogado e por um outro advogado do lado esquerdo e direito, o Código Civil, na Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, ela é clara. Ela diz o seguinte no artigo 2º: a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei, senhor presidente, põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Não sou eu que inventei, não. Código Civil Brasileiro. Eles deviam se envergonhar de colocar isso a ser debatido numa casa de leis como o Supremo Tribunal. Mais vergonhoso ainda é o ministro Luiz Roberto Barroso, que diz o seguinte: como pode o Estado impor a uma mulher, nas semanas iniciais da gestação, que a leve a termo, como se tratasse de um útero a serviço da sociedade, e não de uma pessoa autônoma, no gozo de plena capacidade de ser, pensar e viver a própria vida. Ora, senhor ministro, o senhor não conhece o Código Civil? Ora, senhor ministro, o senhor não conhece, pelo menos, o que é concepção? A concepção é o encontro do espermatozoide com o óvulo. Ali já se tem a vida. Ali já se tem que se respeitar essa vida. Essa mulher tinha que ter feito antes a sua contracepção. Existem outros métodos que ela poderia ter utilizado. Agora, eu engravidei, eu vou fazer o aborto e até 3 meses eu posso decidir sobre uma vida que está dentro do meu útero. Isso é um assassinato. É a mesma coisa de pegar um revólver e matar uma criança de 1 ano. Então nós vamos descriminalizar a morte, o assassinato, a bandidagem. E eu quero dizer que o jurista famoso Ives Gandra e o PSC do coronel Davi me orgulham, porque eles entraram no processo como parte interessada para acompanhar de perto. O jurista Ives Gandra, ele é totalmente contrário ao STF legislar a favor do aborto, e eu deixo registrado aqui também, já que aqui tem a bancada evangélica, o que o deputado federal Roberto Lucena, do PV de São Paulo, disse, deputado Rinaldo. O STF funciona como agência de morte ao tentar legalizar o aborto. Parabéns! Conte comigo, no estado do Mato Grosso do Sul, enquanto eu for deputado estadual, sou contra o aborto. Obrigada. Esta presidência registra e agradece a presença e o pronunciamento da doutora Júlia Dileta Amaral D'Amore, colocando a Assembleia Legislativa à sua disposição e de portas abertas para debate deste e de outros assuntos de interesse da sociedade sul-mato-grossense.